Fala sucesso, que bom te encontrar para mais uma edição do nosso podcast, bater um papo, falar de coisas super importantes e agradáveis. Antes de apresentar a nossa convidada, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que está acontecendo. Inclusive, acontece também na TV Brasília e na nossa rede Clube FM Brasil, o podcast Fala Sucesso. Hoje nós vamos falar com muito carinho sobre um espaço muito especial da nossa capital. Confesso para você que é a parte que eu mais amo da nossa cidade e muita gente ama também, inclusive a nossa convidada que fez um documentário lindo. Estamos recebendo Silene Vieira. Bem-vinda, Silene. Obrigada. Nossa, eu fiquei observando você falando aí, eu tava super tranquila. Eu falei, meu Deus, como ele é bom. Aí eu comecei a ficar nervosa. Não fica, a gente tá entre amigos aqui, Si. Eu sei, mas você é bom, viu? Aluno não Bondade tem a sua. quem puxar. Ah, bondade sua. Vindo de você, eu fico muito feliz pelas seus conhecimentos na área da comunicação e confesso, olha só que ignorância da minha parte, eu não sabia que você também era jornalista. Sim, Que legal, sim. Silene. Na época que eu me formei, foi o último ano que você fazia o curso inteiro e só optava no último semestre, que chamava polivalente. E aí eu optei por jornalismo, mas nunca trabalhei como jornalista assim em redação, né? Desde então eu fui trabalhar em agência de publicidade e eu optei por jornalismo porque eu gostava muito de escrever, né? E fui trabalhar com publicidade e sempre trabalhei em agência, depois, assim, em assessoria, mas sou jornalista, porque as pessoas me conhecem mais como profissional de marketing. Sim, que legal. É, Me conta sobre o nosso parque de cada dia. aham, Você foi, assim, muito feliz no nome maravilhoso, aham, porque é isso mesmo, né? O parque faz parte da nossa rotina. aham, Às vezes a gente percebe isso, noutras não, a gente passa ali por ele como um amigo, né? Só aham, dá uma cumprimentadazinha e segue a vida, aham, mas tá no cotidiano do brasiliense, na história aham. da capital, né? Sim, o Parque da Cidade é um espaço muito especial, porque ele está bem no centro, né, de Brasília, da capital, e ele é o maior parque do mundo. Uau! Eu tô aí procurando algo mais. Eu já tenho algumas referências, mas algo mais que tenha uma fonte que eu possa usar mais oficial. Então, a pessoa me deu a dica com uma pessoa que é lá do parque, porque eu achava que era o Central Park, Uhum. né? E aí fui ver o Parque da Cidade, tem 420 hectares, 4.200.000 metros quadrados. Caramba. E o Central Park tem 3.600.000, alguma coisa. Então, o Parque da Cidade é maior que o Central Park. E que o Ibirapuera também? Sim, olha, do mundo, Que Arthur. A legal. gente só tem que se certificar, né? Inclusive, eu já vi fontes oficiais falando, é o maior parque da América Latina. Eu, América Latina, não, tá muito mais para isso. E eu acho que vou verificar isso. Não é difícil, é só você focar. Eu não foquei nisso, porque agora eu acho importante falar que é o maior do mundo. Inclusive, no filme, eu apresento como um dos maiores parques do mundo, urbano, é Uhum. importante dizer, porque existem parques maravilhosos, mas não urbanos. E é público Uhum. e é gratuito. Porque você tem alguns parques que são privados, que fecham, ou que você tem que pagar para entrar. Então, isso eu acho muito importante, sabe? Isso traduz toda a acessibilidade que o parque tem para todo o DF. Então, por isso que eu acho que hoje é importante falar disso, porque ele tem tudo, Arthur, para se transformar numa grande atração turística de Brasília, porque a gente sabe o quanto a arquitetura é maravilhosa, a cidade é monumental, é patrimônio cultural da humanidade, e o parque está junto, porque ele está na escala bucólica da cidade, Uhum. mas ele precisa de um olhar mais específico e carinhoso. Eu tenho até a impressão de, assim, a visão de quem veio para Brasília. Nunca imaginei morar em Brasília e me apaixonei logo de cara. Mas eu ouvia falar muito mais ali, né, da arquitetura, como você disse, e também do lago. O parque, muito menos. E Uhum, quando a gente fica sabendo e conhecendo o parque, é uma paixão, assim, logo de cara, é porque foi um verdade. espaço fantástico, né? É. E tem uma característica no parque que sempre me chamou a atenção. Primeiro, você tem aquelas pistas, né? Antes você tinha uma só, onde as pessoas conviviam caminhando, correndo, pedalando. Uhum. E aí houve uma ampliação, tem uma pista paralela e separa as rodinhas, quem está de rodinha de quem está a pé, correndo ou caminhando.
Mas o parque da cidade, ele tem uma característica muito específica, diferente de tudo. E eu conheço muitos parques, tanto no Brasil como fora. Ele é acessível e usado, frequentado por todo o DF. Então, com as atividades que você vê lá, você encontra, e a minha experiência, desde que eu cheguei aqui, eu sempre moro ali no parque, sempre estou ali por perto. Morava na Octogonal, quando a Octogonal era longe. Nossa, você mora na Octogonal? E usava o parque. E hoje em dia eu tenho o privilégio de morar exatamente na frente, porque eu moro no bairro Sudoeste, que é o que fica, o parque fica entre o Sudoeste e a Asa Sul, Só uma via aqui em divide ali. Brasília, né? Então, o que eu estava falando? Sim, do acesso. E aí, com todo esse tempo que eu frequento o parque e em diferentes momentos da minha vida, em diferentes e importantes momentos da minha vida, eu observo isso, né? Como que você tem pessoas de todos os lugares das cidades satélites, inclusive de fora, muitos turistas vão lá conhecer também, mas eu acho isso é uma característica muito própria do Parque da Cidade, porque é uma área ao ar livre, numa cidade que não tem praia, então você consegue, é perto da rodoviária e das linhas grandes de ônibus, né? Então, tanto pela Asa Sul como pelo Sudoeste, como o próprio Eixão, eu já presenciei várias vezes as pessoas descendo no ônibus para ir caminhar, vestidos com roupa para caminhar num domingo e tal. Eu fico assim, acho É fantástico. incrível. É, E imagino também que além da beleza natural, além do que foi construído ali para oferecer para a população, tem também a parte viva dos personagens sim, do parque. As sim. pessoas que fazem parte da história do parque por um curto período, um período um pouco mais longo, que Aham. tem essa convivência ali. Você conseguiu captar também. Eu acho que é o principal tema do meu documentário, porque é o seguinte, eu observo o parque aqui em Brasília sempre olhando como um universo próprio, né? Eu até quando estava conversando com o pessoal da equipe que trabalhou comigo, eu falei, gente, imagina um planeta, é um único que tem seu funcionamento, tem sua forma de vida, suas formas de vidas, e que você vai e chega nele assim, como é esse planeta? Eu acho que eu tentei passar isso e eu tive um feedback excelente. As pessoas disseram que sentiram isso, porque eu sempre observei, tem uma diversa flora, né? Árvores do cerrado, todo tipo de árvore, tem as floradas dos ipês maravilhosas, paineiras, tudo. Você vê lá no parque uma vegetação do cerrado realmente ele é muito rico, frutíferas, muitas jaqueiras, abacateiros, mangueiras, tudo. E aves, as mais diversas aves que você imaginar, você encontra lá. E no filme eu coloco até as formigas. Eu mostro, dou um close na formiga, a gente deu, porque a formiga é um elemento lá muito presente no parque. Se você for caminhar, você vai ver que tem, às vezes, os condomínios de casas de formiga, né? Então, e aí, tudo isso junta com as pessoas que frequentam e as pessoas que já fizeram do parque o seu lugar de trabalho, de vida e tal. Então, eu observar, falei, como será trabalhar aqui? Porque eu sempre conhecia algumas pessoas que estão lá sempre, né? O dia todo, tipo, se fosse bater ponto, bate ponto no parque para chegar e para sair. Então, eu procurei também falar com algumas pessoas que eu acho meio emblemáticas do parque, sabe? E entender como era. Então, a minha principal hipótese era que as pessoas gostavam de estar ali, do espaço, e percebiam o quanto que ele é importante na cidade. E aí eu tive mais surpresas, assim, eu vi que as pessoas têm uma ligação emocional mesmo com o parque. Assim, parece que aquelas pessoas que eu entrevistei, assim, sem o parque a vida delas é outra. Tem alguma É isso que eu história que você quero possa dizer. contar pra gente assim? Tem várias, né? Tem várias histórias. Por exemplo, eu entrevistei o Botafogo, que é um senhor que vende coco lá. E ele fala, ele é apaixonado pelo parque. Ele fala, olha, com o meu trabalho aqui no parque, eu consegui formar todos os meus filhos, sempre trabalhei aqui
E isso para mim é uma maravilha, assim, ele mostrou uma gratidão muito grande, ele tem um grupo de amigos, você passa lá e ele só vai quinta, sexta, a partir da quinta, né? E vive disso há anos. Então, eu achei essa história dele muito interessante, o fato de sempre ter trabalhado lá e ser super grato. Como tem de Coco também tem o seu Jorge, que está no parque antes dele existir. Ele morava ali onde era alguma área da W3, sem ser a W3, mais perto. E ele disse que era chácara e plantava tudo e tal. E ele era o quintal da casa dele, o parque. E ele viu o parque ser construído, acompanhou tudo e está lá há 40 anos. Então, eu acho isso incrível. Tem outras pessoas, tipo a Efigênia, que é uma massagista, porque às vezes eu falava com uma pessoa que também representava uma comunidade. Ali tem uma comunidade de massagistas que trabalham e fazem a vida dali. E aí, ali. De E aí, excelente nível, né? Muitas é, pessoas estão, eu tô travado, fui lá no parque, resolveu minha vida e tal. exatamente. Hein? Eu mesma, né, como usuária do parque, já faço há muitos anos. É. E a Efigênia, ela disse, olha, eu não sei como seria a minha vida sem esse parque, porque eu perdi várias pessoas da família, filho e tudo. Ela é sozinha. E ela falou, olha, aqui eu chego aqui, ouvi os passarinhos, ficar nesse ambiente me salvou. Uhum, Então, assim, são histórias são, lindas, sabe? são. Eu observei também, o parque já fez mais parte da minha vida, quero que volte a fazer novamente, a gente assume outras responsabilidades, a agenda Uhum, fica um pouco diferente, às vezes a gente se distancia dos amigos, né? uhum, Mas, assim, eu observava muito que o parque era um refúgio para celebrações, uhum. né? Noivas fazendo ensaios fotográficos, debutantes, aniversariantes, casais que estavam ali no início do namoro, comemorando uma data especial, mas também era o refúgio para quem estava talvez vivendo um luto, lutando contra né, Uma uma depressão. depressão. E eu percebi assim que apesar das belezas que tem ali, apesar do esporte, é um espaço para se olhar para dentro, Uhum. né? Às vezes a pessoa estava correndo lá 300 quilômetros, mas no fundo ela estava ali se encontrando com ela, colocando a Uhum, cabeça. uhum. Tem essa conexão, né? A pessoa que Tem, faz parte do dia a dia, que usa o parque para se conectar, né? Para se afastar um exatamente. pouco da. É. Na verdade, Arthur, acontece com muita gente. Inclusive, depois do filme, muitas pessoas falaram comigo, depois do lançamento, ai, me deu tanta vontade de ir para o parque, e todos têm alguma memória. Raramente alguém não. Algumas pessoas que moram aqui do plano um pouco mais longe e tal, mas as pessoas falam. Poxa, a minha infância, ou é a adolescência, tem algum momento da vida, como você falou, que a pessoa foi mais usuário do parque, aí por outros motivos ou diferentes momentos passa se afasta um pouco e volta quando tem filho, porque os filhos Sim. vão, e assim vai. A questão da contemplação e lá tem muitas áreas de yoga, né? Tem Uhum. vários espaços de yoga que você pode fazer e se conectar, porque a yoga tem todo esse trabalho, né, tem uma parte toda de introspecção e mente, espírito e conexão, mas você vê também muita gente, assim, eu já vi várias vezes meditando sozinho, ou, como você falou, que vai para fazer um exercício e é um momento ali de pensar, de criar ou de relaxar. Como eu vejo umas pessoas que eu fico com pena, que estão lá com o telefone, não sei o quê, e ficam conversando como se tivesse na sala de trabalho ou numa sala de reunião, que eu falo, tá valendo, tá aqui trabalhando, mas está aproveitando também. Então, tem de tudo. Quais são os aspectos assim do parque que você mais gosta e que você mostra no filme? Na verdade, foi uma visão muito geral do que eu achava que era importante mostrar para as pessoas. O parque como um lugar cheio de paisagens lindas, árvores belíssimas, com aquele barulho de passarinho e tal, então, em relação ao ambiente, e inserindo as pessoas nesse ambiente. Então, não existiu uma particularidade a não ser mostrar a vida, que ali é um lugar que você nem imagina que existe em Brasília, assim, de pessoas que se encontram, de pessoas que trabalham, de pessoas que fazem esportes. Então,
na particularidade, a minha particularidade, o que eu mais gosto ali é de poder ter mostrado várias cenas que ao longo dos anos eu já encontrei. É o piquenique, é alguém praticando esporte, lutas marciais, é a sala de música. Ele se transforma em sala de música, ele se transforma em sala de eventos. Eu já presenciei casamento no parque. É o churrasco da família, é encontro de grupos, como eu já lhe falei, tem o grupo da rádio, dos ouvintes de rádio, que são pessoas mais um pouco mais de idade, que se encontravam em outros lugares e hoje mantém essa amizade e esse encontro no parque, sem falar das igrejas, né? As igrejas usam bastante o parque como local para celebrar, para encontrar. Então, assim, ali eu já vi todas as religiões assim reunidas, suas egrégoras, né, reunidas ali, compartilhando o ambiente. Então, é toda essa diversidade que é a minha particularidade. Uma dúvida que eu tenho, quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei em 2002, é, ainda o parque também era uma grande referência de oportunidades gastronômicas. Tinha Uhum. muitos restaurantes lá, cada um com seu perfil e tal. Hoje já não tanto, É. né? Você acha que isso pode ser revitalizado? Tem uma perspectiva nesse sentido? Eu não, assim, eu estou aqui há 36 anos, desde então eu frequento o parque, embora eu morei fora, né, do país uns 3 anos, mas sempre volto para o parque. Então, o que eu queria dizer com isso? Parece que o parque tem, assim, ondas. Faz sentido. Ele tem um momento, assim, que está super em alta e depende muito da administração, do olhar público para ele, embora as pessoas usem muito, né? Os dados são que quase 800 mil pessoas por mês, então a gente já tem perto de 1 milhão de frequentadores no parque. Ele é bastante utilizado, mas depende de como ele é administrado, o olhar que é dado. Então, você tem época que eu já presenciei de eu ter que não sair, não aguentar de tantos eventos comerciais ali, assim, Uhum. de um lado, do outro lado, do outro. E quem frequenta o parque, como eu converso com as pessoas, eu acho que trabalham lá, dizia, qual que é o seu problema? O que você acha que é o maior problema? Eu falei assim, hoje são esses eventos que destroem, que traz um público que não é do parque e tal. Então, tudo tem que ter uma medida, não é que eu acho que tem que proibir, mas tem que reduzir bastante, porque é um espaço para você ter evento público, mas gratuito, é uma orquestra, é um show de jazz, é um choro, como tem lá, é alguma coisa assim um pouco mais Uhum. que tenha a cara do parque e que seja para todo mundo, né? E Então, eventos também muito longos, né? Que acabam eventos de apropriando. 1 mês, 2, isso acaba ocupando uma área muito grande do parque e, de certa forma, privatizando, né? Porque Uhum. ali você cobra muito caro. Eu não sei como são as contrapartidas para o próprio parque quando alguém, de certa Utiliza. forma, aluga aquilo ali, né? Então, me perdi, Arthur. A gente estava falando de. Sobre a possibilidade de lá voltar a ser um centro gastronômico também, com opções. Isso, isso. Então, hoje você tem lá praticamente 2 restaurantes que Uhum. funcionam incrivelmente Sim. lotados. Tem um restaurante que é clássico lá, que eu falei assim: "Gente", eu não vou falar o nome porque, né, para não fazer o comercial de graça. Inclusive os restaurantes eu não abordei no filme, porque eu me concentrei nos que estavam dentro, né. Então, tem só esses 2 restaurantes e são muito bem frequentados. Uhum. Então eu acho, cá pra nós, que o parque está ficando na moda, Ah, que né. bom. Tá na moda, agora eles estão com evento, eu conversei até com a administrador, que teve a ideia de expor, né, de chamar as pessoas para verem o pôr do sol lá, não sei se você está Tô sabendo. sabendo. E aí Tem houve o música, primeiro, né? era em homenagem ao aniversário de Brasília, em abril. Uhum. Aí houve o primeiro, e aí as pessoas gostaram, aí veio o segundo, vamos fazer em maio, para o Dia das Mães e tal, o resultado. Já foi decidido que vai ficar até outubro. E foi o que eu falei com ele, olha, eu acho que isso tem tudo para ser uma atração Uhum. durante o período de seca, que a gente sabe que a cidade vive, né, a seca muito bem, que é um Uhum. período que não chove e tem um céu maravilhoso e tal. Principalmente nesses primeiros meses, que a seca não está tão braba, ainda tem muito verde, né? O parque também se transforma, né? Em Sim. agosto, setembro,
fica da cor dessa mesa, assim, é tudo tal como Brasília. E então eu acho que com isso, Arthur, tá tendo um outro olhar, assim, tá um momento, eu espero que essas ondas, ele fique bom tempo em cima, porque é quando olha-se mais e quando pode haver mais investimentos, né? Quanto mais ele é usado, mais pode despertar interesse dos que Usando, governam. usando o gancho da palavra investimento, como é que foi fazer esse documentário do ponto de vista da execução mesmo, né? Da execução orçamentária, equipe e tal. Como é que tira do papel e realiza, né, dentro das É nossas realidades? engraçado você falar isso, porque foi o seguinte, eu queria fazer, aí ficava tentando acompanhar os editais, achar uma produtora que pudesse, eu queria apresentar. Isso eu tentei 2 editais, saíram desses do Fundo de Apoio à Cultura, eu falei, é um curta, não vai custar tanto, mas eu vou fazer. E aí não deu certo. Aí quando chegou ano passado, eu falei, quer saber, vou me dar de presente de aniversário. Uau! E como tinha que ser meu aniversário em agosto, mas em agosto o parque fica muito diferente, né? Aí eu falei, não, tem que aproveitar a grama verde, porque ele é muito mais bonito quando tá verde. Aí eu falei, é agora. Então eu paguei do meu bolso. Uau! Que presentão, hein? Contratei, me dei mesmo de presente. Falei, poxa, eu quis tanto sempre fazer, vou ficar esperando o quê? Aí chamei o Samuel Calado, que é o diretor de fotografia, e fez o áudio também, que por sorte ficou, por sorte não, por talento e competência dele, ficou excelente. As pessoas chegou a chamar a atenção a qualidade do áudio, e chamei o Benjamin, que é outro profissional, para fazer a montagem e edição, e mais um para fazer as imagens de drone. Então, a roteirista sou eu, a produção foi toda minha. A produção é engraçadíssima, né? Porque eu ia com a mochila, botava biscoito, água, tudo, pegava o Samuel na casa dele, íamos lá bem cedinho para o parque entrevistar as pessoas. Essa foi a produção. Então, eu conversava, a pessoa topava a entrevista, eu assinava, pegava a autorização, fazia tudo. E a direção de imagem. Mas antes disso, eu fiz uma caminhada com o Samuel, mostrando todos os sets que eu achava, imagens que eu achava que tinha que estar no filme. Foi brifando ali e tal? Foi uma entrega, né? Foi muito prazeroso. Assim, inclusive, quando terminou, eu fiquei com pena. E a gente só gravou nos fins de semana, porque todo mundo trabalha durante a semana, né? Então, a gente acordava cedinho, sábado, domingo, e foi lá gravar. E ao todo, eu fiz 27 entrevistas, mas a gente usou só 18 no filme, porque o filme ele tem 28 minutos, porque se passar de 30, já vira um média e já muda tudo, né? Para ser um curta, ele tem que ter menos de 30 minutos. E aí teve algumas entrevistas que eram outras pessoas que são mais frequentadoras. Aí na edição, né, na montagem, eu foquei mais nos que trabalham lá, nos que vivem lá. E conta pra gente quais estão sendo as reações das Ah. pessoas que assistem, os Então, comentários, que tipo de eu emoção? ainda não disponibilizei, eu estou tendo uma cobrança muito grande. Sabe por quê? Eu fiquei olhando, gente, mas por que essa coisa com esse filme? É só um olhar, né? Eu digo que esse filme é um olhar meu sobre o parque. Mas sabe o que é, Arthur? Não existe nada sobre o parque documentado. Existe um filme sobre o foguetinho, aquele parque da Ana Lídia, mas é focado mais no foguete. Mas eu acho que existe uma carência de documentação em termos de imagem, em termos de contar a história mesmo das pessoas, de Brasília, né? Então, eu acho que quando eu falo do parque, eu falo de Brasília, porque eu estou falando de comportamento, é uma coisa mais antropológica também. Então, o que acontece? Essa carência, essa ausência, fez com que assim, as pessoas gostassem muito, né, do filme. Que era a parte 2. A coisa mais maravilhosa que eu ouvi foi: eu queria mais, o filme acabou, eu queria mais. Para quando a gente faz um trabalho, quando a gente faz, não tem coisa melhor, né? Melhor resposta. A melhor resposta que quer mais. E a outra resposta que, falando das reações,
Eu saí, que vontade de ir para o parque, amanhã eu vou no parque. Então, isso era o que eu queria, né? Mostrar esse lugar como um lugar importante em Brasília e que as pessoas, é porque ele precisa, quanto mais as pessoas frequentarem, mais ele vai chamar a atenção para que haja investimento ali, para que alguns problemas sejam resolvidos e seja mais valorizado. Todo mundo agora com vontade de assistir, querendo saber como é que faz, quando vai É, estar disponibilizado. então, aí, você fala assim, qual é a reação? Felizmente, eu consegui, né, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, essa oportunidade, porque eles estavam fazendo uma ocupação com filmes de pessoas daqui de Brasília, e mais diferentes temas possíveis. E aí eles abriram essa oportunidade para eu encerrar a ocupação. Só que caiu, só tinha aquele dia e eu esperei um ano para lançar, porque eu fiz o ano passado, porque o meu sonho era aquela tela grande do Cine Brasília, que eu amo também. E aí, o que aconteceu depois do feriado? Então, o feriado foi dia 30 e dia 31. Aí, antes de eu confirmar, eu vi os amigos, a gente vai para tal lugar, tal lugar. Eu falei, não vão estar aqui, esse não vai estar aqui, esse não vai estar aqui. Então, eu falei, vai ser uma estreia, mas vou ter pouca gente. E aí foi uma surpresa, porque quem estava foi por amizade, por querer, por curiosidade, foi prestigiar o filme. Então, esse foi o público que viu, né? Fora algumas pessoas que eu apresentei antes. E eu vou pôr um link no YouTube, porque realmente eu estou tendo uma cobrança muito grande. E eu ia fazer isso antes de vir para cá. Eu vou no programa do Arthur, já dou o link, já mostro o link para todo mundo acessar. Mas aí eu não consegui fazer isso, porque Uhum. eu queria criar direitinho o canal. Ele vai ser inaugurado, vai inaugurar o canal. Uhum. Tem uma coisa importante que eu queria falar aqui. Por favor. O parque, quando eu fiz o filme, parecia até uma dissertação, né, de mestrado, uma tese, que eu confirmei várias hipóteses que eu tinha e foram além das minhas expectativas. Eu, eu falei, poxa vida, esse lugar aqui precisa ser mais falado. Não sei o que vai acontecer com o filme, pode ser que ele fique guardadinho, foi só o meu sonho de fazer, registrado e tal. E aí propus aqui para a redação, para a diretora de redação, a Ana, criar um blog. Falei, olha, e ela foi uma das primeiras pessoas a ver o filme, gostou muito. Foi o que também me deu, né? Eu mandei para uns amigos cineastas, mandei para crítico de cinema, amigos também. E ninguém, foi unânime, todo mundo, tá lindo, adorei. Eu falei, opa, acho que eu fiz uma coisa legal. Aí eu propus fazer o blog, que é o nosso parque da cidade. E tem sido muito legal, né? O blog. Então eu quero abrir, fazer o canal no YouTube linkado ao blog, que aí eu vou poder no blog pegar alguns vídeos de pessoas que eu entrevisto e tal. Então o blog foi uma continuidade. Eu levei para ele alguns aspectos, que é falar das pessoas, falar da agenda, quando é agenda, não falo muito de agenda comercial, e falar de alguns problemas, chamar a atenção para alguns problemas com o meu olhar, não é aquele, eu não sou da redação, né? Então eu no blog é uma visão muito pessoal minha, mas também estou tendo uma ótima recepção. Repete pra gente o nome do blog, então. O nosso parque da cidade, no site do Correio Brasiliense, lá na coluna de blogs. Estou lá 2 vezes por semana atualizando. Que legal. É. Ô, Silene, vamos fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar? Vamos. Que medo. De primeira, hein? De primeira. Primeira palavra que vier à mente. Mas se não tiver a primeira, não tem problema não. Pode ser a frase toda. Uma meta. Eita, a primeira frase é eita. Arthur, eu achei que talvez a meta, sonho, não sei. Mas a primeira palavra que vem é. Não sei, Arthur. Eu não tenho muitos planejamentos. Eu tento viver assim um pouco, muito o presente, né? Que eu acho que isso me ajuda muito. Então, a minha meta é continuar vivendo o presente, fazendo as coisas que eu gosto, e principalmente tratando as pessoas bem. Eu acho que isso é muito bacana. Gostei. Uma saudade. Saudade.
Esses bate-bola não É dão para certo apertar mesmo. comigo, não, Arthur. Vai. Porque, assim, isso eu acho que depende muito da pessoa, e às vezes ela complexiza, que é o meu caso, né? Uhum. Que eu sou uma pessoa assim, eu tenho saudade. Eu tenho muita saudade da minha família, sempre. Legal. Porque a minha família mora no Nordeste, né? E às vezes dói, sabia? E eu tenho saudade já dos meus pais. Se houver um curso natural, eles vão antes de mim. Eu já tenho saudade Uhum. deles. Eu sou assim Às vezes, também. você é assim? Sim. Aí eu falo assim, eu costumo ligar, né? Toda semana e tal. Aí eu adoro, tá? Fica ele, meu pai e minha mãe no sofá. Eu acho que eles já esperam, são 6 filhos e só uma mora lá, uma na cidade de Recife. E aí eu vou ligar e falo, às vezes eu já fico com saudade, meu Deus, quando eu não tiver mais meus pais, o que que eu vou fazer? Aí eu já estou mudando, indo para o sábado, para não ficar aquela coisa que eu sei que fica um vazio. Então, se eu ver esse curso, eu já sinto muita saudade. Um sabor. Sabor? Ah, frutas vermelhas. É bom. Adoro. Adoro frutas vermelhas. Quando não estou trabalhando, estou? Eu estou sempre criando alguma coisa, né? Porque eu crio arranjos, eu trabalho com flores, então eu estou sempre pesquisando. Eu estou sempre. Como que eu faço muito o que eu gosto no meu trabalho, meus 2 trabalhos, que eu faço dublê, né? De jornalista com florista e tal, e agora cineasta. Eu que inventei, hein? Eu estava dizendo a você que eu não sou cineasta. É sim, tem um É, filme, né? E agora, como é que faz? mas quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. O filme da sua vida. Tem um filme, tem vários, porque realmente eu sou cinéfila, eu vejo muitos filmes, então normalmente é o último. Mas outro dia eu pensei nisso, eu falei, mas qual é o grande filme para mim? Então tem um filme que eu vi umas 11 vezes, que se chama Green Card. É um filme dos anos 80. Eu amo esse filme, é com aquela Andy McDowell Maravilhosa. e aquele francês, que eu não lembro. Gerard Depardieu, será que é esse? Isso, o Gerard Depardieu. Eu amo esse filme, então eu vi bastante. Então, não sei se ele é o filme da minha vida, mas é o filme que eu mais vi. Parabéns. Eu vou te perguntar, só para perguntar, lugar favorito da cidade? É o Parque da Cidade. Amo. Amo mesmo, Arthur. Que bom. Amamos receber você aqui para falar desse Obrigada. documentário tão lindo, tão especial. Já Parabéns. acabou! Passa Foi rápido, igual né? fizeram com o meu filme. Já acabou. Muito bom conversar com você. É uma delícia. Com você também. Temos que marcar outros encontros, outros bate-papos. Não se esqueça, então, de acompanhar esse blog maravilhoso, Nosso Parque da Cidade, no Correio Brasiliense, sempre com novidades, não somente sobre o filme, mas também o que acontece no dia a dia desse parque, esse espaço tão especial. E aproveita para ir para o parque, leva a sua família, se leve. Às vezes a gente tem que se desconectar e ficar por perto das coisas da natureza, faz toda a diferença. Obrigado mais uma vez, Silene. Obrigada a você, Arthur. Valeu!